Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou trazer a indicação de alguns livros de moda que vão te ajudar a entender bastante sobre esse mercado. A primeira indicação de livro que eu vou trazer para vocês é para quem quer aprender mais sobre desenho de moda. Esse livro aqui, Desenho de Moda, eu vou deixar a foto aqui melhor para vocês verem. É um livro que me ajudou demais no começo, quando eu queria entender de desenho, e eu comprei ele mesmo antes de entrar na faculdade, porque quando a gente entra na faculdade, a gente já tem essas aulas, essas disciplinas que ensinam sobre o desenho de moda, mas antes de entrar na faculdade, eu já comprei esse livro porque eu gostava muito de desenho e eu queria entender como fazer um desenho de moda. Então, nesse livro, a gente conta várias explicações de desenho feminino, de desenho masculino, de todo o passo a passo, como é feito, de desenhar cabeças, de desenhar mão, de fazer desenho infantil, de fazer desenho de roupas. Então, é um livro bem completo e um livro que vai te dar um passo a passo. Então, nesse passo a passo, você vai conseguir entender cada etapa. E o que me ajudou também nesse livro é que me fez compreender as proporções, porque o livro explica sobre as proporções, porquê dessas proporções e como você faz cada proporção a partir de cada quadradinho. Não dá muito para explicar, né? Porque geralmente desenhar é algo mais prático, mas eu acho que vocês conseguiram entender. Mas esse livro me ajudou bastante nesse sentido, a aprender a desenhar, a ter noção de desenho e a ter noção especificamente sobre desenho de moda, tanto para desenhar os croquis, os modelos, né, infantil, masculino, feminino, como também a ter essas noções de como desenhar roupas, de como desenhar acessórios, chapéus, calçados. Então, é um livro bem completo que eu indico bastante aqui. O segundo livro que eu vou trazer de indicação para vocês também é um livro enorme, mas é um livro super completo. Só que diferente do livro que era focado no desenho que eu mostrei para vocês, agora eu vou trazer um livro que é focado em história. Existem vários livros, né, que falam sobre a história da moda, mas eu gosto bastante desse livro, que é o 100 Anos de Moda. É um livro bem completo, mas é um livro que não tem tanto texto. Tem alguns livros de história da moda que são mais textos. O que eu gosto desse livro é que tem alguns textos também, mas a maioria do que é mostrado aqui nesse livro desses 100 anos de moda são imagens. Então, são imagens que inspiram bastante para você que gosta de criar, para você que quer ver como é que foram a moda nesses últimos 100 anos. Então, é um livro que eu indico bastante, ele chama 100 anos de moda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também. E eu vou mostrar um pouco como é dentro do livro para vocês. Tá vendo? Tem algumas imagens e aqui tem alguns textos que vai contando, né, como era o estilo na alta sociedade, como era o estilo nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos, como diz mesmo o livro. Tem todas as explicações dos estilos, tem foto também. Então, é um livro que eu gosto bastante e é um livro que me ajuda muito com inspirações, porque são muitas imagens. E imagens é algo que nos inspira, que nos faz ser mais criativo, e principalmente quando a gente quer se inspirar em alguma época específica, é legal ter essas imagens que nos mostram como eram feitos, né? Além das imagens, também na descrição mostra como eram feitos, como era naquela época, quais eram, por exemplo, os bordados que eram típicos daquela época, porque o formato dos sapatos eram bicudos naquela época, alguns exemplos assim que são interessantes da história para a gente entender. Eu trouxe aqui a indicação do 100 anos de moda, que é um livro que fala sobre a história da moda nos últimos 100 anos, mas de forma ilustrada, e agora eu vou trazer uma indicação também de livro que fala sobre a história da moda, só que numa versão mais em texto, que é esse livro aqui, que é o História Social da Moda, da autora Daniela Calanca. E nesse livro tem a história da moda contada de uma forma mais teórica, sem tantas imagens. Então eu vou mostrar para vocês o que fala um pouquinho no sumário. Então, nesse livro, vai falar sobre a moda e o costume, vai falar sobre o significado da moda, da palavra moda, como é que surgiu, por que significa moda, o que era que significava ali numa determinada época. Depois vai falar sobre as leis, sobre as morais, né? Como é que funcionava essa questão das leis em relação à moda ao longo dos anos. Também vai falar sobre a questão da sedução, da aparência na moda, sobre os sentidos e a virtude. Vai falar também sobre a questão do consumo, que é algo que a gente estuda bastante na moda também. Então, esse livro vai falar sobre o consumo, sobre a sua relação com a moda, sobre como foi mudando ao longo do tempo, sobre o que significava numa determinada época. Então, se você tem curiosidade de saber esse assunto, esse livro aqui eu indico muito para vocês. Também vai falar sobre quando começou esse progresso tecnológico, o que foi que mudou na moda, né? Como foi que a moda foi mudando, como é que as máquinas foram mudando e como isso se influenciou nos costumes ali de uma época. Então também é interessante essa indicação, porque vai dar esse histórico de como as coisas foram acontecendo e evoluindo e foram mudando. E também vai falar sobre a moda na era pós-industrial, que aí vai falar sobre
tudo isso, né, que foi mudando com a tecnologia e como é que tá agora, né, até quando esse livro foi escrito, a moda, né, e tudo que foi mudando, os campos que ela atinge, e como é que naquela época, nas épocas que são retratadas aqui, a moda era vista. E como ela influenciou ali algum movimento social, algum movimento cultural de uma época. Agora, mudando um pouco a temática, eu trouxe a indicação desse livro aqui, que ele é bem pequenininho, que chama Moda é Comunicação. É das autoras Carol Garcia e Ana Paula de Miranda. É um livro bem curtinho e que, como o nome diz, né, vai falar sobre a moda como expressão em relação à comunicação. Então, eu vou mostrar para vocês o que tem um pouco no sumário, para vocês se interessarem, né, se vocês se interessarem em comprar. Então, nesse livro, a gente vai aprender sobre os símbolos do eu, né, que como a moda ela desperta esses símbolos. A gente vai aprender sobre o look, né? Vai ter um capítulo que vai falar sobre o look, por que a palavra look, de onde surgiu, o que ela representa. É interessante, a gente ouve muitas essas palavras, né, no dia a dia, com as redes sociais, com os veículos de informação, mas às vezes a gente não sabe como essa palavra surgiu, por que ela surgiu, o que ela representava naquela época que ela surgiu. Então é interessante, eu gosto muito de ler esses livros para entender esse histórico ali do surgimento de palavras, de significados, de expressões. E esse livro aqui traz um pouco em relação à comunicação, em relação, igual eu falei agora aqui do look. Então é interessante se vocês quiserem saber sobre isso. Outra coisa que eles também falam, as autoras também falam, né, sobre a lógica da fantasia, né, os fatores que influenciam a moda. Então é um capítulo bem interessante. Depois ela vai passar sobre a moda e a mídia, que é quando vai falar dos desfiles, como surgiram os desfiles, qual a história dos desfiles, como tudo começou, como eles foram mudando, como eles foram evoluindo, como é que é agora na atualidade. Então é interessante se vocês quiserem saber também. E depois também fala um pouco sobre o consumo. Geralmente esses livros de moda sempre trazem um pouco sobre o consumo, né? Alguns mais focados em falar sobre o consumo, outros menos, mas sempre tem alguma discussão ali, que a discussão do consumo é voltada nessa questão da comunicação, na questão da mídia. Então é uma indicação interessante e é um livro bem pequenininho, bem fininho, que dá para ler rapidamente, é uma leitura bem fluida. O que eu gosto bastante na moda é que a moda é uma área muito interdisciplinar, ou seja, ela tem essa relação com diversas áreas dos saberes, seja o próprio design em si, seja a engenharia, seja a questão do direito. Então, a moda, como ela envolve muitos processos, envolve várias áreas também, e eu gosto de entender um pouco outras áreas dentro da moda, além da área do design em si. E essa indicação de livro que eu vou trazer para vocês é justamente sobre isso. É um livro que é da área do direito, mas que é relacionado à moda, que é esse livro daqui, que ele chama O Meio Ambiente Sustentável da Moda no Brasil e no Mundo. É um livro também igual ao outro, da Moda é Comunicação, que é um livro bem fininho, e é um livro que vai falar sobre a sustentabilidade na moda da perspectiva do direito. E eu queria entender um pouco mais, né, sobre essa perspectiva. Não sei se vocês têm acompanhado, mas também é uma área que vem sendo bem promissora na moda, né, o direito na moda. Isso é muito importante a gente saber sobre o direito na moda, porque vai lidar com essas áreas de, por exemplo, propriedade intelectual, sobre essa questão de o que é cópia, o que é inspiração, quando você sofreu uma cópia ali dentro da indústria da moda, né, seja de algum produto, seja de algum serviço, como você pode recorrer, a quem você pode recorrer. Então é uma área que vem sendo falada bastante, o direito da moda. Então, voltando a esse livro aqui, eu quis entender um pouco mais, né, que eu gosto de ler livros que falem sobre a sustentabilidade na moda. Se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo específico aqui, dando indicação de livros focados nessa área, só vocês deixarem, comentarem aqui embaixo. Mas esse livro especificamente vai dar a perspectiva do direito. E falando um pouco para vocês do sumário, se vocês se interessarem em comprar, no sumário ele vai começar a falar, no primeiro tópico, sobre o meio ambiente e o bem ambiental. Vai falar sobre as leis de proteção do meio ambiente, mas não é um livro que vai ficar só falando de leis o tempo todo. Ele fala um pouquinho de leis para que a gente possa ter esse conhecimento, mas ele é bem fluido também, tem bastante texto, não só essa questão das leis. Então, também vai trazer alguns conceitos sobre o meio ambiente e o bem ambiental, e o meio ambiente como um direito humano. Então é bem interessante nesse sentido. Depois já vai trazer uns princípios do direito ambiental, vai falar sobre essa questão da prevenção, da educação ambiental, do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade socioambiental. Então, se você quiser entender esses fatores, o que significa, como existem leis para isso, como a gente pode aprender mais sobre esse assunto, esse livro é uma indicação para vocês. Depois também vai falar da questão da poluição ambiental. E depois vai voltar para a questão da sustentabilidade da moda, né? Então vai falar sobre as diretrizes da governança global, sobre a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável,
Vai falar sobre alguns eventos que é o Global Fashion Agenda, que é um grande evento de moda mundial que acontece, que traz essas discussões sobre a sustentabilidade na moda. E vai falar também sobre outros eventos e o papel do poder público no desenvolvimento sustentável e como quais leis que existem em relação à sustentabilidade na moda, o que pode ser feito, o que existe também de impactos. Então é um livro bem atual e que vai mostrar tudo o que está acontecendo, né, em relação da perspectiva do direito, mas também vai falar muito sobre sustentabilidade. É uma leitura fluida, né, é um livro pequeno também, é uma indicação que eu trago para vocês. E um último livro que eu vou trazer para indicar para vocês é um livro que ele é mais voltado para a área da gestão. É um livro maior, mas é um livro que é super completo. Então, para você que quer entender mais sobre gestão de negócios de moda, eu indico ele fortemente, que é esse livro daqui, A Economia da Moda, do autor Enrico Sieto. E ele chama A Economia da Moda porque um bom modelo de negócios vale mais do que uma boa coleção. E eu vou mostrar um pouco do sumário para vocês, porque se interessar a vocês, eu vou mostrar como ele é super completo, apesar dele ser grande. Ele é mega completo, ele fala sobre diversas áreas, sobre modelos de negócio, então é um livro bem completo mesmo. Então, falando um pouco, né, do que tem no sumário dele, ele vai começar a falar sobre os profissionais da moda, sobre o mundo acadêmico. Então, é um livro interessante que vai falar como é que funciona as faculdades de moda, quantas faculdades de moda que tem no Brasil, fala um pouco sobre o currículo delas, as que abordam a área da gestão. Então, ele já começa introduzindo assim, né, não necessariamente já na parte da gestão, mas para a gente entender esse histórico, né, dos profissionais de moda. Depois ele vai passar para a questão dos produtos culturais, produtos criativos e produtos criativos híbridos, porque ele traz essa discussão de que a moda é um produto criativo híbrido, né? Porque ele tá dentro de duas áreas, né? Tanto essa área mercadológica como essa área também criativa. Então ele vai trazer toda essa discussão, ele vai trazer a definição o que seria um produto cultural, o que seria um produto criativo, onde a moda se encaixa. Ele fala um pouco também sobre o consumidor, sobre o ciclo de produção desse produto, como é feito um produto que é considerado criativo híbrido, como é feito um produto que é considerado só criativo, da indústria cultural. Então ele vai falar sobre bastante coisa aqui, porque se eu fosse falar com vocês ia ficar gigantesco esse vídeo. Então ele traz um pouco essa discussão. Depois ele vai falar sobre a economia da moda em si. Então ele vai trazer esse conceito de economia dentro da moda. E ele consegue fazer isso trazendo uma leitura mais fluida, né? Porque quando a gente pensa na economia, principalmente a gente, né? Eu, pelo menos, que sou da área de humanas, não entendo muita coisa. Mas a forma que ele traz essa discussão da economia é uma forma fluida de ler, de aprender e de ver a importância da gente pensar a economia dentro da moda. E depois disso ele vai falar sobre a questão também do tempo, sobre a questão dos riscos que tem na moda, dos custos. E depois ele vai falar também um pouquinho de fast fashion, de slow fashion. Ele traz outras discussões em relação a esses dois assuntos, em relação à sustentabilidade. É uma visão diferente também do autor. Então é um livro que eu indico bastante, que é um livro super completo para você que quer entender de gestão, para você que quer entender como funcionam esses processos, como funciona a indústria da moda também. É muito completo porque ele traz todas essas discussões. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todos esses livros que eu falei aqui. E se vocês tiverem ou quiserem que eu traga alguma indicação de outros livros de moda, é só comentar aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Toda quarta-feira, meio-dia, tem um vídeo novo. E não esquece também de me seguir no Instagram, que lá eu também estou postando conteúdo sobre o mercado da moda e compartilho um pouco da minha rotina também. Até semana que vem!